Vocês viram, então, o que era a ação social, quais tipos de ação, o método do Weber, tudo direitinho com as gurias. Com ele, depois disso, a maior obra desse autor e o porquê que ele é importante para a gente conversar aqui hoje. O livrinho do Weber é chamado de Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O que seria isso? Por que isso é importante para nossas vidas hoje? E foi muito importante antes. Ele vai trazer uma história, um estudo sobre o capitalismo, onde ele e o seu surgimento, de que ele surge em áreas não ricas e protestantes. Tá, mas então, para aí, a primeira coisa, o que é o protestantismo? Tá? Vocês sabem que tinha lá, olha meu resumo histórico do momento. Momento aula de história. Telecurso 2000. Acho que vocês são muito novos para entender essa piada. Existia o capitalismo. Tá? E tinha uma gurizada que não estava muito feliz com essa religião. Não, mas então vem Lutero e surge com os... eu vou protestar quando isso aqui está ligado na história dos que ele pregou na porta, as regras da nova religião. Então, o protestantismo é como um braço que saiu do capitalismo, do catolicismo, de maneiras diferentes de agir. Mas então, por que os religiosos de um certo período histórico influenciam no surgimento do capitalismo? O que isso tem a ver? Em primeiro lugar, antes da gente chegar nos protestantes, ou em qualquer outra coisa, a gente precisa definir o quê? Que o capitalismo não é ambição, o capitalismo não é dinheiro e o capitalismo não é capital. Estamos chocados. Chocados? Tá passado? Uma outra pergunta que eu tinha que ter feito no início dessa aula é se todo mundo viu o vídeo desse menino. Mas não é pra hoje. E digam-se sim. Muito obrigado. Aqui é a Pfizer. Não, tem como não conhecer. Pior é que tem como não... Pior é que tem como... Então eu posso... Muito obrigado. Um meme que eu posso usar, que eu sei que pelo menos alguns conhecem. Quem não conhece, tema para casa, conhecer o meme desse menino. Mas então, se o capitalismo não é ambição, não é dinheiro, não é capital, o que é isso? Tá? O Weber vai analisar essa sociedade, essas relações, ele vai chegar à conclusão de que, na verdade, o capitalismo é uma forma de modernização e de racionalização do mundo ocidental. Vamos entender isso aqui logo em seguida. Tá? O capitalismo envolve a busca por lucro, mas de uma maneira racional e exata. Ele não... Ou seja, o que foi que eu disse para vocês? O capitalismo não é diferente da ambição, é diferente do dinheiro e é diferente do capital. Ele não é exatamente isso. Não significa que isso não está presente. Tá? Isso influencia, sim, mas não é exatamente isso que é. O que ele vai descobrir? Que o capitalismo precisa da ciência e de uma mão de obra livre. Por isso que não faz sentido existir a escravidão dentro do capitalismo. Você precisa de mão de obra livre, além de fazer materiais, além da produção, essa mão de obra precisa comprar. Essa foi a jogada mestre do capitalismo que existe até hoje. Porque não adianta produzir 200 camisas, 200 calça, jeans,
que era o uniforme dos trabalhadores, porque duravam, que eram feitas de um material pesado, feito para durar um pouco mais, que na verdade a camiseta de algodão ela é feita para não durar, para fazer com que as pessoas comprem um pouco mais. De que me adianta produzir pra caramba um material e eu não ter para quem vender? Porque se vocês pararem para pensar lá atrás, quem é que eram as pessoas que compravam coisas na época do feudalismo? Quem é que comprava coisas na época do feudalismo? Quem é que comprava um sapato? Quem é que comprava um chapéu de penas? Era o camponês? Era a Daenerys? A burguesia e os nobres. Mas mais principalmente os nobres. Por que não faz sentido? Os nobres são uma parte da população, no geral, muito pequena em relação ao resto, ao pobre, aos peasants. Gente, esqueci o nome em português disso. Cara. Mas então, o que é onde a gente vai chegar? Se eu tornar o trabalhador livre, ele pode, e eu der dinheiro para ele, ou seja, se eu pagar pelo seu trabalho, ele pode comprar de mim o que eu produzo, para continuar produzindo e continuar comprando, e continuar comprando de mim e continuar produzindo e continuar comprando de mim. E isso se torna um círculo. A roda. Por favor, tenham assistido Game of Thrones. Não, mentira. Vocês não têm obrigação. Mas quem assistiu pegou a referência. Esse círculo se retroalimenta e faz com que se tenha um destino para toda aquela produção. Essa é a chave do capitalismo. Ter para quem vender. E quem realmente é a grande parcela de toda a população é o trabalhador. Tá? Então, por isso que ele vai dizer que o capitalismo vai precisar de uma racionalização. Essa é a racionalização. Vamos pensar, a gente não pode simplesmente produzir a la louca e ver o que vai dar. Não, isso não funciona meio assim. Tá? E o capitalismo é essa racionalização do Ocidente. Tá? Outra característica, tá, muito importante para tudo isso que está acontecendo, é de que a sociedade capitalista ela é dividida em classes sociais. Mas então, o que são isso? O que são as classes? Se eu perguntar para, por exemplo, os pais de vocês, ou para vocês, o que vocês são? Lembra que a gente conversou sobre isso na primeira aula? Se eu perguntar quem vocês são, vocês podem responder para mim? Primeira coisa que passa na cabeça. Quem são vocês? Não é uma pergunta filosófica para ficar pensando. O que é a primeira coisa que aparece? Caio, você não me ajuda, Caio. Vou continuar esperando. Quem são vocês?
Tá. 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 Eu vou precisar reformular isso um pouquinho melhor. Tá. Não, é a primeira coisa que viesse na cabeça de vocês. Se vocês tivessem que explicar para mim quem são os pais de vocês, ainda tem uma coisa muito essencial de tipo, eu sou eu sou. Oh, na verdade, isso pode ser um grande indício do individualismo, mas não é um motivo. Isso, mas isso eu já tinha. Eu não sei se a Carolina pegou da outra aula. Filha de tal pessoa, pode ser. Vocês têm que explicar, mas quem é que é a Débora? A Débora é a minha colega do desafio. Ela estuda letras, ela faz parte da coordenação das letras, ela é filha da mãe dela, ela trabalha como estagiária. São as características que eu tenho para... Tá. Como eu vou explicar quem é? Através do que ela faz, das relações que ela tem. Mas isso era referente à primeira aula, a questão das relações. A gente sempre vai ser alguma coisa para alguém. Ou a pessoa vai ser minha colega de uma instituição. Ou seja, o que nos une é essa relação. Estar presentes no mesmo projeto. Isso é algo que nos une. Sermos estudantes da mesma universidade é algo que nos une. É algo que nos relaciona. Por exemplo, ela ser filha da mãe dela é uma relação de parentesco, uma relação de familiaridade. É a relação que ela tem, o que une ela, a mãe dela, é o fato de elas serem da mesma família. Tá? Mas, por exemplo, se a gente forçar um pouquinho mais e eu perguntar para vocês o que os pais de vocês fazem. Talvez agora. O que os pais de vocês fazem? Não precisa fazer expose de ninguém. É só um resumo. Isso. Quando a gente fala em fazer, já vem automático a ideia do trabalho. Eu não perguntei com o que os pais de vocês trabalham, eu perguntei o que eles fazem. Vocês poderiam ter dito para mim dormir, comer, abrir os olhos, existir. Por que a resposta não foi existir? Porque a gente vive para o trabalho. Porque se eu perguntasse para vocês o que vocês fazem, talvez vocês me dissessem que era estudar. KKK triste. É o que temos, gente. É o que temos. Mas então, o que é isso? O que é essa estratificação social? É exatamente isso. Você define mais ou menos quem as pessoas são em determinada cultura na nossa, através das classes. O que é a estratificação social? É a classificação dos indivíduos com base nas condições socioeconômicas. Não é a condição da pessoa, o que ela está fazendo, mas como a gente classifica as pessoas. Numa sociedade de castas, a gente classifica as pessoas através do seu nascimento. Desculpa, bati no microfone. Através do seu nascimento. A pessoa nasce dentro de uma casta, ela vai continuar nascendo, ela vai continuar tendo nascido naquela casta até ela morrer, porque ela nasceu lá. Não tem o que mudar. Vocês lembram daquela novela antiga da Índia que tinha meu Deus do céu, eu esqueci. Que tinha um menino que era intocável, e aí tinha uma palavra para isso, e porque ninguém ia com a cara dele. Mas isso é muito antigo. Débora, por favor. Acho que nem a Ana. Tá? Mas tinha uma novela brasileira, que o Brasil adora fazer essas coisas, Caminho das Índias, e aí tinha um menino, que inclusive era o Murilo Benício, tá? Olha só. É a melhor exemplo que eu tenho para isso.
E ele ninguém podia tocar no menino e tal, porque. Menino não, cara, né? Coisa mais ridícula, ficar chamando o homem de menino. Que nem o menino nem. É um homem, né? Responsabilidades. Mas, basicamente isso. Você nasce numa casta, você morre nessa casta, e essa mobilidade social do tipo, ou sou querido socialmente, ou sou negado socialmente, isso não muda. Essa mobilidade de sair de cima ou sair de baixo, não existe. Você tá lá, você nasceu naquilo, é isso aí, vamos embora. Tá? A sociedade é organizada assim, dessa maneira. A segundo tipo, são sociedades de ordens. Essa mobilidade social, mobilidade de se mover dentro dessa pirâmide de se você é importante, se você não é. Tá? Essa mobilidade social é pequena e ela depende de privilégios jurídicos. E o que é isso? Feudalismo. A gente não pode pensar no feudalismo, eu gosto de usar esse exemplo, mas a gente não pode pensar o feudalismo como Game of Thrones, onde simplesmente uma loira vai sair do fundo da onde a véia perdeu o sapato, tá? Com 3 dragão e vai tomar o trono dela de volta. Tá bem? Isso não existia no feudalismo. Eu preciso avisar. Tá bem? Já tem gente que acredita que a Terra é plana. Talvez alguém acredite que Game of Thrones é historicamente fiel. Tá? Não é. Gostaria de pensar que dragões existissem, magia também. Mas isso não é aula disso. Mas a questão é essa. Chegar no feudalismo e dizer assim, eu agora sou uma princesa, ou eu agora tenho privilégios, né? Não acontece. Se você é filho do padeiro, você é filho do padeiro, e é muito pouco provável. Por isso essa ideia dessa mobilidade social pequena, mas ainda ela é possível, tá? Acho que você vai vir ser alguma outra coisa, tá? E aí tem a nossa. A nossa é uma sociedade de classes. Tecnicamente, existe ideia de que essa mobilidade social depende somente de você, não é mesmo? Chamada meritocracia, que ela é talvez importante nesse momento para definir o início das coisas. Mas então, o que é isso? Uma sociedade organizada por classes, que era exatamente isso que a gente estava conversando um pouquinho antes, ela vai depender da posição social no mercado. Tá? Se você vende, se você trabalha, se você... Tá? Qual é o seu papel ali vai definir qual é a sua posição. Tá? E aqui ele vem de novo com outra coisa. A ciência não é a religião e não é a filosofia. O que lembra muito o positivismo do Durkheim. Tá? Mas esquece isso. Não faz essa conexão. A ideia aqui existe um contínuo um trabalho contínuo de separação do que é filosofia, do que é a religião e do que é a ciência. Tá? Não se esquece que esses caras estão lá no início e a cada passo que eles dão, parece que é a gente hoje, eles precisam defender quem eles são e o que eles estão fazendo. Parece a gente ensinando sociologia hoje. Todas as aulas a gente precisa explicar. Vocês sabem por que vocês estão estudando isso? Se não, a gente vai ter que explicar de novo, né? Então, é basicamente isso. Ou seja, hoje a gente voltou para a época do Weber, de que a gente precisa dizer, gente, isso aqui não é a minha opinião, não sou eu que estou dizendo que o capitalismo é assim, isso é uma ciência, não é uma religião, não sou da religião do Lula, que Lula é um deus. Vocês interpretem isso do jeito que vocês quiserem, quem entendeu, entendeu.
Também não é uma filosofia, não é uma doutrina, um dogma. Não tem nada a ver. Isso aqui é o Weber. Inclusive, ele é considerado por muitos das ciências sociais, muitos estudiosos, como sendo alguém de centro, né? Ele não é um esquerdista, tá? Então, chegamos nesse momento. Vamos embora, então. Como é que o capitalismo surgiu? Eu acho que... Volta aqui. Lembra que eu tinha falado dos protestantes? Tá. Então, primeiro, a gente começa com os calvinistas, tá? E o que é a ideia do Calvino? Nós precisamos edificar o trabalho. Por que eu usei essa palavra edificar? Me perdoe. Nós precisamos incentivar essas pessoas a trabalharem. Como? Como que nós vamos fazer isso? Bom, nós vamos instaurar uma ética protestante. O que é ética, em primeiro lugar? Agora vem vocês. Esse é o momento de vocês. O que é ética? A gente pode dizer que a ética é um conjunto de regras, tá? Eu tenho ética. Eu sigo um conjunto de regras da moral, tá? Mas aí vocês vão me dizer assim, mas a moral não é científica. Segura que essa é a ideia, tá? A ética protestante, ela é um conjunto de regras do que fazer relacionada ao protestantismo. O protestantismo é o quê? Uma religião, tá? Essa ética do que é certo e do que é errado para a religião cria uma ética capitalista, porque ela está relacionada à produção e ao trabalho, e essa ética capitalista cria o capitalismo, desenvolve o capitalismo. Isso é uma questão, e isso foi uma coisa que o Weber conseguiu enxergar, que o que a religião estava dizendo para um grupo de pessoas desenvolveu o capitalismo que a gente conhece. Tá? Mas então, vamos voltar. E é exatamente isso que ele vai dizer. Esse espírito, por isso que a palavra é espírito. Esse espírito capitalista, ou seja, essa essência, essa vai ser uma essência ética e de uma racionalidade econômica. Ou seja, eu penso, lembra nos tipos de ação? Que os tipos de ação podiam ser tradicional, afetivo, racional relacionado a fins e racional relacionado a valores. Essa é a ideia. Eu faço as coisas a partir de uma racionalidade, tá? Eu penso, faço com a minha cabeça e não com os meus sentimentos ou porque alguém fez antes de mim. Beleza? Ou seja, mas como é que eles fizeram isso? Quem trabalha é visto como correto e tem dinheiro para pagar, ou seja, consegue empréstimos. Como é, agora vocês vão ter que me responder, porque isso é uma pergunta simples, como é que você consegue fazer dinheiro? Isso é uma pergunta simples, eu faço uma pergunta 6h30 numa sexta-feira no frio. Como é que vocês fazem dinheiro? Se vocês soubessem, pode me responder isso. Tá? Pode me responder isso. Se eu soubesse, não estava aqui. Beleza. Trabalhando, vendendo, investindo. Tá. Eu acho que trabalhar nesse sentido... não, é que talvez a pergunta não tenha sido muito bem específica. Muito bem elaborada. Dinheiro gera dinheiro. Eu só consigo vender beleza, esse empreendimento. Eu só consigo vender um troço se eu pude comprar.
o que eu tô vendendo. Tá? Nesse sentido, você não está dependendo de um... Porque aqui a gente está falando sobre como começou o capitalismo. E o capitalismo não pode começar só com os trabalhadores. Ele vai precisar dessa ética, dessa moral. E aqui, essa ideia. O dinheiro gera dinheiro. Ah, estava escrito ali. O dinheiro vai gerar o dinheiro. E como que eu consigo dinheiro? Se alguém me disser trabalhando, não vai dar certo de novo. Como eu consigo dinheiro? Em empréstimo. Eu vou ter que pedir para alguém para começar meu negócio. E se vocês fossem donos de banco, me respondam uma coisa: para quem vocês iam emprestar dinheiro? Só vou esperar a resposta da Luísa. Responda, Luísa. Eu quero começar um negócio. Eu estou ainda de implante na Render na C&A, Luísa. Você ainda vai emprestar dinheiro para mim? Devo para Render e para C&A. Complica, né? Porque, né? Então, exatamente. Eu vou emprestar dinheiro enquanto banqueiro não. Desculpa. Enquanto banqueiro, enquanto dono do banco, eu vou emprestar para quem pode me pagar. E como é que eu sei que uma pessoa pode me pagar? Lembrem que a gente está na época, vocês não vão, talvez se lembrem, se um vô, alguém, a minha avó era que me contava isso, porque ela usava esse comprar no fio do bigode, era algo do tipo assim. Não sei se alguém já ouviu falar disso. Mas não tem... é o cartão de crédito. Não, a gente está numa época onde a gente empresta dinheiro para alguém e a coisa é meio no boca a boca. Tá? É naquela esperança, na confiança de que alguém vai me pagar de volta. Então, como é que eu sei quem é que me pagaria de volta? Primeiro, quem tem, tá? E segundo, quem tem a ética protestante. Por quê? O que é a ética protestante? A ética protestante é exatamente isso. O tempo é dinheiro. E a ociosidade é ruim. As regras que a religião protestante passa para os seus fiéis naquele início, naquela época, era: a ociosidade é ruim, ou seja, o ócio é coisa de vagabundo, tá? Tô aqui, tô de boa. Zé Carioca. Quem lembra, quem sabe o que é, tá? Considerado um preguiçoso. O próprio conto da família e do... Formiga? Formiga o gafanhoto? É um exemplo disso, tá? Não trabalhar é horrível. O trabalho é quem dignifica o homem. Vocês estão entendendo? É esse conjunto de regras éticas e morais de como viver a vida, de como fazer as coisas, que vão desencadear tudo isso. É um jeito de viver, tá? E isso está onde? Na cultura. Porque a cultura nada mais é isso. A gente vai pensar, ver muito melhor depois na parte da antropologia, de que a cultura é o que se faz dela. Mas de uma maneira bem ridícula, tá? Então o quê? Você deve ser bom
tá? Não porque isso é bom, mas porque isso te gera dinheiro. Por quê? Porque o que eles vão dizer, tá? Existe uma maneira de descobrir quem é que vai pro céu, tá? Como é que a gente sabe se a gente tá fazendo isso direito? Como é que a gente vai pro céu, tá? Dentro da religião. Vai pro céu quem tem posses. Não significa que quem tem posses vai pro céu. Presta bem atenção. Vai pro céu quem tem posses, quem é abençoado, quem é bem de vida, tá? Isso é um indício de que a pessoa vai pro céu. Se ela está bem afortunada. Tá? Isso não significa o contrário. Mas aí existe uma corrida para com que as pessoas trabalhem para ver, porque não tem como você ter dinheiro hoje em dia. Não tem como você ter dinheiro se você não trabalhou para aquilo. Por isso que eu disse que hoje em dia tem. Isso não faz sentido. Dentro dessa lógica, tá? A menos que você fosse da nobreza e você recebesse dinheiro do seu pai, ou você for empregado na empresa do seu pai. Sou gerente com 20 anos. Trabalhei desde os 9 na empresa do meu pai. Tá. Era isso. Mas não tem como você... Então era muito mais garantido, tá? Muito, muito, muito mais garantido trabalhar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar. E isso vai ser o que vai indicar que eu vou pro céu, tá? Isso é chave, tá? E é exatamente isso que tá aqui. Você tem que ser bom, não por ser bom. Mas se você for bom, se você estiver dentro dessa ética protestante, o banqueiro vai te emprestar o dinheiro. Você pode confiar em mim. Eu sou bom. Sou um homem de Deus. E principalmente se o banqueiro for protestante, ele empresta, né? Porque é irmão da religião. Tá? Então se enfia dentro dessa cultura de que a pobreza e o ócio são um pecado. Se enfia dentro da cabeça das pessoas que se elas são pobres é porque Deus não está abençoando elas. Ser pobre é um pecado. Então, para eu não pecar, para eu poder ir para o céu, eu preciso trabalhar. Tá? Ó, se você... Mas aí, outra parte muito importante de tudo isso, tá? Não é só trabalhar. São duas coisas. O ócio é um pecado e o gastar o dinheiro também. Gastar o seu dinheiro com prazeres mundanos, e aí vem toda aquela ideia, não sei se vocês conhecem pessoas de algumas religiões baseadas no protestantismo, televisão é mundo, música pop é mundo, são as coisas mundanas. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando. Gastar dinheiro com um show que não seja um show evangélico, gastar o dinheiro com esses prazeres do mundo é um pecado. Então, se eu não posso gastar esse valor, se gastar isso nesses prazeres do mundo é pecado, e eu preciso trabalhar, a pessoa ganha e não gasta. E aí é que ela acumula. Vocês estão pegando o caminho dessa história? Isso é uma coisa que vai... Sabe aqueles caminhos de dominó? Que vai caindo num dominó e vai batendo no outro? Isso é tudo ele conseguiu chegar nessas conclusões a partir de observar essas famílias protestantes. Não, peraí, eu vou me sentar aqui e eu vou fazer um trabalho que muitas pessoas que estudam sociologia não sabem, mas que foi meio que um trabalho
meio antropológico que o Weber estava fazendo. Ele sentou e, tipo, vamos olhar para essas... Provavelmente você é pobre, Paloma. Eu também. Mas, se vocês entendem a lógica do negócio, ele fez isso observando as pessoas. Por que é importante a gente olhar para a sociedade? Ah, mas sociologia não faz diferença nenhuma. Meu amor. Segura. Tá? Mas então, é isso. Você tem que trabalhar. E você não pode... Você tem que trabalhar porque o ócio é pecado. E você não pode gastar com as coisas mundanas. Tá? Chegamos aqui. Mas então, para fazer um fechamento com tudo isso, essa ética, a gente volta para cá de novo, para essa seta, tá? Então, esses protestantistas, tá? Essa religião, tá? Cria uma ética. Essa ética influencia a ética capitalista. E essa ética capitalista desenvolve o capitalismo. Porque aí as pessoas acumulam esse valor, tá? Elas têm uma ligação de confiança, tá? Umas com as outras, nessa questão de troca, tá? E isso é algo que a gente não tem noção da dimensão que isso existe até hoje. Eu não sei se as gurias contaram para vocês um exemplo muito maravilhoso na última aula, acabou que eu não perguntei, mas se elas não contaram, mesmo se elas contaram, eu vou contar de novo. Eu participei em 2019, tá? Que eu não sei se vocês conheciam o desafio antes da pandemia, antes do isolamento, antes de 2020, tá? Mas em 2019 a gente fazia as nossas seleções presencialmente, né? A gente vivia presencialmente. É até estranho pensar que as pessoas iam em lugares para fazer as coisas, né? Chocante. Tá passado? Então, as pessoas precisavam ir até a sede e até o lugar onde a gente estava, não eram nossas casas, ir até a sede e entregar documentações, tá? Porque nós tínhamos um limite físico dentro das salas, um limite de vagas, que era relacionado ao limite de cadeiras que cabiam dentro das salas, para a gente poder oferecer essas vagas. E a gente ia precisar de um processo seletivo, né? Porque de qual maneira a gente define quem é que pode entrar no desafio ou não? Primeiro, qual é o objetivo? Como ele é um cursinho popular, tá? As pessoas de baixa renda é que tem que ter acesso ao desafio, tá? Como é que a gente descobre se a pessoa é baixa renda ou não? Ela precisa nos provar, através de uma burocracia da levada de documentos, que ela tem baixa renda, tá? Ela está numa situação socioeconômica frágil, uma questão de vulnerabilidade, tá? Para isso, a pessoa vai ter que mostrar alguns documentos. Então, nós estávamos lá, era o último dia, conferindo documentação, fazendo inscrições, e uma senhora esqueceu um documento. Já era o último dia, ela não teria como voltar mais lá. O que foi que ela disse para nós? Vocês podem confiar nessa informação que eu estou dizendo aqui. Eu sou evangélica. Vocês podem confiar em mim. Eu sou evangélica. E isso foi algo que me marcou tanto, porque na hora a gente simplesmente deu risada, mas quando a aula é de Weber, isso foi uma coisa que aconteceu 2 anos atrás, eu tenho certeza que isso ainda existe, sendo que na realidade o Weber está falando dos protestantistas, dos protestantes, não é do Brasil. O que vocês conseguem ter noção da dimensão do quanto essas coisas se espalham para outros lugares? Do quanto isso se ramifica?
e uma coisa sai de um lugar, se desenvolve, e exatamente isso que ele vai mostrar também. Isso não é algo. Por que essa ética protestante sai do protestantismo e vira uma ética capitalista? Porque se eu sou protestante, tá, e o meu vizinho não é, e ele me vê trocando de carro, tá, ele vai imitar o meu comportamento para conseguir o que ele quer. Ele não precisa ser protestante para seguir a ética protestante. Ou seja, porque senão a gente só teria pessoas religiosas com dinheiro. Isso é algo que se espalha. Isso é algo que sai de um nicho, de um grupo de pessoas e vai para o geral. Uma regra moral, uma ética. Então, você não pode simplesmente chegar no banco para pedir um empréstimo vestindo o chinelo, vestindo com os pés cheios de barro. Vocês estão ligados na ideia do pé rapado? As pessoas caminhavam por tanto barro que elas precisavam rapar os pés para poder entrar no lugar. O pé rapado consegue empréstimo de banco? Porque agora o que a gente tem? A gente tem talvez um crédito pré-aprovado, porque é algo tudo muito mais tecnológico, mas quando não tinha essa tecnologia para pensar se eu paguei o meu boleto da Renner ou não, para saber se eu sou confiável de receber um empréstimo de alguma coisa, ou se alguém me dá um limite para eu fazer compra, isso é algo de agora, mas é muito semelhante ao que existia antes, só que ali era uma coisa muito mais visual. Quem é o fulano? Ah, o fulano é filho de ciclano, porque ele trabalha com isso, porque ele é protestante, porque... Vocês estão entendendo o caminhar do negócio? E essa questão dos tipos de ação é muito parecida, tem muito a ver com isso. Por exemplo, esse tipo de ação dessa senhora foi uma ação racional, referente a valor. Se eu empresto dinheiro para alguém que eu sei que é protestante, isso é uma ação racional referente a valor. O que eu estou pensando é essa pessoa que divide, que compartilha esses valores comigo, tá? Essa pessoa que compartilha esses valores comigo vai me pagar. Eu penso, estou raciocinando. Esse meu raciocínio, ele não é referente, ele também é referente a fins porque eu estou pensando em receber. Eu estou pensando em receber, o meu fim, mas em relação a valores também. As gurias provavelmente disseram para você assim, ó, uma mosca na minha tela, na minha frente. Que esse tipo de ação é ideal exatamente porque ele não é real. Tá? Ou seja, não tem um tipo de ação pura. Ela existe como uma separação dos tipos de ação para a gente poder entender como é que elas funcionam. Tá? Então, o que este homem, milênios atrás, tá? Não milênios, tá? Faz diferença na gente hoje, tá? E isso é muito importante, a situação da senhora, para uma coisa que a gente tem, que é a burocracia. Tá? Que vamos dizer de novo. Existe um mito de que a burocracia é burra. Por isso que chamam de burocracia. Tá? Mas o Weber traz para a gente, principalmente dentro de uma época onde as coisas eram tratadas no aperto de mão, tipo, confio em tu, que essa burocracia, ela precisa existir para garantir que as coisas sejam feitas a partir de um tipo de ação que seja racional. E é disso que nós estamos falando. O capitalismo vem para ser um processo que vai racionalizar as coisas. Tá? E sim, nós estamos numa aula de sociologia onde um autor está defendendo o capitalismo. Chama o tio Bolsominion para ver que as coisas não são assim. Que a aula de sociologia não é estrela 13, vermelho, Lula. Tá?
E isso é um autor extremamente importante que nos traz o quê? Que nos traz que a burocracia é necessária. Se não fosse a burocracia de ter que levar documentos até o desafio, como é que a gente garante, tá? E no sentido de garantir que as pessoas, porque na verdade o que a gente tem aqui é um impasse, tá? A gente tem uma certa noção de que, sim, é um cursinho popular, por exemplo, agora. Nós estamos falando de um cursinho popular, mas que ele não é tão popular assim. Por quê? Porque as pessoas, para acompanhar essa aula, têm que estar com algum dispositivo eletrônico, seja celular, seja tablet, seja computador, assistindo isso com a internet. Então a pessoa precisa ter internet e um dispositivo eletrônico. Todo mundo tem isso para estudar, para fazer a prova? Não. Então, quem é que a gente está alcançando? Isso é uma coisa que fica na nossa cabeça. Mas, por exemplo, se vocês fossem alunos do presencial e a gente precisasse definir um número mínimo de pessoas para acessar esse conteúdo, tá? Como é que a gente faz isso? Se a gente não usa uma documentação. A gente precisa definir parâmetros. A gente precisa definir regras para chegar a algum lugar. Outro exemplo, se eu não convenci vocês de que a burocracia é necessária a partir do Weber, estamos numa entrevista de emprego. Nós temos 11 pessoas aqui. Na verdade, 10, porque a Ana é nossa infiltrada. A Milena tá aí? Ah, a Milena tá aí. Então vocês são 9, tá? Vocês são 9 pessoas se candidatando a uma vaga de emprego, tá? Eu vou selecionar. Eu não tinha visto a Milena aí, desculpa. Oi. Vocês são 9 se candidatando numa vaga de emprego. E sou eu que vou decidir quem é que vai trabalhar. Para mim, é uma vaga só. Qual tipo de ação que eu deveria ter? Qual tipo de ação social? Porque nós estamos aqui falando em coisas que dependem dos outros. Qual tipo de ação que eu deveria tomar? Existem 4. Lembra? Tradicional, afetiva, racional relacionada a valores e racional relacionada a fins. Mesmo sabendo que nenhuma delas é pura, qual delas eu deveria me basear para decidir quem é que vai trabalhar comigo? Vamos começar por aqui. Se eu decidir quem é que vai trabalhar comigo numa ação relacionada a numa ação afetiva, afetivo vem do coração. Eu vou selecionar alguém que eu gosto. A Débora. Ela é minha amiga, eu vou selecionar dela. Se eu escolher a pessoa numa ação tradicional, eu posso escolher um parente. Se eu escolher alguém numa ação racional referente a valores, eu for protestante, eu posso selecionar outro protestante. Porque ele divide comigo, que ele compartilha comigo os mesmos valores. Se eu sou petista, eu posso escolher outro petista. Se eu sou bolsonarista, eu posso escolher outro bolsonarista. É uma questão relacionada a valores. É algo racional, mas é relacionado a valores. E aí nós temos a última, que é a ação racional relacionada a fins. Eu preciso escolher alguém para trabalhar comigo, para com que a coisa seja o mais justa possível, que seja alguém que vá trabalhar
É para isso que a gente está aqui. Tá? Entende? E isso é... como é que eu sei que uma pessoa é boa para trabalhar comigo? Eu preciso fazer um processo de seleção. O meu processo de seleção ele precisa ser neutro. Eu não posso ter um viés. É a mesma coisa que ciência. Eu não posso simplesmente escolher. Eu vou escolher uma pessoa aqui para receber bolsa. Eu vou escolher uma pessoa aqui para... Essa é a necessidade da burocracia. Aí a gente tem toda uma conversa sobre as dificuldades que ela traz e tal. Tá, mas a questão do Weber é essa. Precisamos ser racionais. Não podemos nos guiar para o avanço da sociedade, nem em dogmas religiosos, e nem em algo valorativo, nem algo moral, nem algo ético. Precisamos pensar na racionalidade.